Oi pessoal, continuando, né, com as nossas atividades, hoje a gente vai trabalhar com regionalização brasileira e na aula anterior a gente já começou a ver esse assunto, né? Só que aí a gente viu especificamente o que seria regionalização, né? Entender esse conceito de regionalização e de como ele pode ser aplicado, tá? E a gente viu que regionalizar nada mais é do que a gente separar, que a gente dividir, e isso facilita para a gente entender, para a gente planejar, certo? Para a gente conhecer. E aqui nós vamos estar falando de algumas formas, né, que o Brasil foi regionalizado, tá? A gente já está avançando aqui nesse, nesse capítulo de vocês, tá? Lembrando que nós estamos trabalhando o capítulo 26, que fala sobre o ordenamento territorial e regionalização do Brasil, tá? Então, para quem quiser acompanhar por aí, então a gente está vendo já essa parte sobre região e regionalização, né? E a gente vai ver que existem no Brasil aqui, nós tivemos várias formas de regionalização, certo? De separação desse território. Então, como eu já adiantei para vocês, né, a divisão de um território para a gente poder dividir um espaço, né, um território, é necessário alguns critérios e algumas características, certo? Que vai fazer com que aquele lugar ele seja diferente, ele tenha especificidades, né, como por exemplo a região Nordeste. A região Nordeste ela foi regionalizada do restante do país. Por quê? Né? Aí vai ter uma questão histórica, vai ter questões ligadas ao clima, certo? Então, isso são características específicas do lugar, tá? Então, isso é importante. Então, no caso aqui, né, do Brasil, quando finaliza a Segunda Guerra Mundial, a gente teve algumas sugestões de regionalização, certo? Algumas divisões regionais aí propostas por governos, por pesquisadores, enfim, tá? Então, a gente tem aqui uma divisão regional, né? Na verdade, ela é bem antiga, de 1913. Então, a gente não tem um Brasil que a gente chamava hoje de região Norte, Sul, Nordeste, Centro-Oeste, tá? A gente tem a parte setentrional, que corresponde ao que hoje é a região Norte, né? A parte central sempre foi aquela região Centro-Oeste, que hoje a gente tem o Mato Grosso do Sul. Nesse período aí nós não tínhamos o Mato Grosso, vejam que nós temos aqui um estado só, né? Depois ele foi dividido, e o que acrescentou aqui também nessa região centro-oeste foi Brasília, né? Brasília é bem recente, década de 70 para cá. Então aí a região nordeste era chamada desse norte oriental, tá? Então vocês, não sei se vocês já ouviram pessoas da família ou até outras pessoas mesmo que isso principalmente quem mora na região sudeste, né? Costuma chamar o Nordeste de Norte, tá? Não sei se vocês já ouviram isso, mas é muito comum. Então, se vocês, isso tem a ver com essa regionalização, né? Antiga, quando você observa. E aí a gente vai ter outra parte aí, pegando a Bahia em Minas, né? Que era chamada de Oriental, e a gente vai ter aí onde é a região sul, hoje chamada de Meridional, certo? Então aqui a gente tem algumas divisões regionais oficiais, tá? Então a gente tem a de 1930, né? A gente depois, né, de 1900 e, enfim, na década de 50, por aí assim, no século 20, a gente começou a ter uma política, né, de industrialização e de integração nacional implantada aí por Getúlio Vargas, tá? E aí surge, tá, a necessidade de você conhecer esse território, né? Então, com isso, surge em 1938, né, teve, na verdade, a criação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? Então, esse Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele é um órgão tanto oficial, né, confiável, como também ela é responsável pela divisão regional oficial que nós temos do Brasil,
certo? Então aqui só para falar rapidamente, nós temos uma divisão regional de 1945, tá? Essa divisão regional ela é baseada em critérios naturais, e quando a gente fala de critérios naturais, pessoal, nós estamos falando de clima, nós estamos falando de geomorfologia, que são as formas, tá? A gente está falando da distribuição da vegetação, é isso, certo? Bom, e aqui, né, só para vocês terem ideia, né, de como era essa divisão em 1945, tá? Essa divisão regional. Isso é só um mapa, né, para vocês terem uma ideia aí dessa espacialização. Um mapa muito bom, inclusive, com informações bem claras. Então, que vocês possam estar aproveitando isso aí, certo? Aqui é uma outra, né, mais recente, de 1970. E, bom, e aí vocês observam novamente esse mapa, enfim, aproveitem o que ele tem de informações para vocês. E essa outra aqui é bem interessante, né? E é o nosso foco central, que são as regiões geoeconômicas, certo? Então nós temos essa divisão, né? Aqui vocês observam aí claramente por esse mapa, né? Que ele está dividido. É sempre importante trabalhar com mapa, né? Porque a gente tem uma ideia espacial, certo? Então aqui a gente tem o complexo da Amazônia, que está em verde, que pega toda essa parte mais ao norte. A gente vai ter aqui, né, o complexo da região nordeste. E a gente tem o centro-sul do país, certo? Bom, essas são as 3 regiões geoeconômicas, tá? Então, o que é que elas têm, né, de característica interessante, tá? Então, a começar aí pelo domínio da Amazônia, por exemplo, a gente tem, né, que é uma fronteira bem interessante, pensando do ponto de vista econômico, tá? Eu não vou entrar em detalhes das características, né, econômicas como um todo, porque a gente já viu isso lá em urbanização, certo? Quando a gente estava falando das diferentes regiões, né, do país. Bom, mas um dos principais problemas que ela passa hoje são relacionados aos problemas ambientais, né? De preservação do bioma, etc. Porque toda a vegetação lá que existe, ela é bem importante assim para a quantidade de chuva, para o clima, né? Sem falar dos animais, da água. Então você não tem água se você não tem planta, certo, gente? Isso não existe. Mas, enfim, isso é só um exemplo, né? Complexo do Nordeste, e aí comparado com essas outras 2 regiões, né? A gente tem aí um índice de desenvolvimento humano que não é tão alto, tá? Mas que de 2000 para cá a gente teve aí alguns avanços do ponto de vista econômico, certo? E isso teve a ver com o quê? Com a industrialização, né? Que passa a chegar e a urbanização aumenta também. E isso, em consequência, né, a gente vai ter um melhoramento aí da economia, certo? Bom, e além do complexo do Nordeste, do complexo amazônico, a gente tem o centro-sul do país, né? Que, na verdade, os livros chamam desse coração econômico do Brasil, certo? Então, ele representa a integração, né, entre o Sudeste, industrial e financeiro, e a gente vai ter aí um Sul que é agrícola e industrial também, certo? Além da região centro-oeste ali, que também tem uma produção muito grande na agropecuária, tá? Mas, além dessa questão econômica, né, dessa importância econômica, a gente tem uma região também que enfrenta vários problemas sociais, certo? Então, tem violência, tem poluição ambiental, tem falta de moradia, tem tudo isso, certo? Bom, então a gente tem aí, né, só falando mais aqui algumas características da Amazônia, certo? Eu coloquei como informação complementar, né, de alguns aspectos aí naturais, de alguns problemas que são enfrentados, né? Bom, se isso só para vocês terem uma ideia, né, essa fotografia aí, então fiquem imaginando o que é que chama a atenção de vocês, né? O que é que a gente tem aí nessas 2 fotografias,